Bom, qual é a necessidade do trabalho aeróbio? Né? Isso é uma coisa que, uma polêmica bem grande, né? Porque assim, quando a gente pensa em atividade física, pensa em saúde, pensa em qualidade de vida, que foi o que a gente falou lá no começo, a gente pensa em exercício aeróbio. Tem que subir na esteira, fazer 30 minutos de exercício aeróbio, tem que pedalar 30 minutos. Mas olha, pensa aqui comigo, vamos pensar no idoso, né? O idoso, qual é a maior dificuldade que ele tem? De correr no quarteirão ou de levantar do sofá abaixo? Dificilmente você, eu não estou conseguindo correr no quarteirão, tenho dificuldade de correr no quarteirão, você imagina. Não é isso que ele vai falar para você. Tá? Se ele estiver nesse nível, tá ótimo, né? Tá ótimo se ele estiver nesse nível. Mas a dificuldade que ele tem é de levantar no sofá, de subir um lance de escada. Então, vamos pensar aqui, vamos tentar entender, até está na apostila também. O idoso está subindo um lance de escada e está esperando ele lá em cima. Né? Ele chegou lá em cima para falar com você, oi, tudo bom? Né? Ele chega lá. Isso, inclusive, alguns profissionais da nossa área acabam confundindo um pouco. Porque se ele chega lá esbaforido, ele está precisando do quê? De exercício qual? Aeróbio. Não é exercício aeróbio que ele está precisando. Ele está precisando de músculo para subir essa escada. Ele não tem força muscular para impulsionar ele para subir a escada. E aí o que acontece? Como ele não tem músculo para subir a escada, ele aciona o sistema cardiovascular dele. E ele aciona o sistema respiratório. Vamos mandar mais oxigênio lá para aquele músculo. Mas não adianta mandar oxigênio. Ele não vai chegar o oxigênio e o músculo não vai saber o que fazer com aquele oxigênio. Falta músculo para ele. Né? Então olha só, entre nós mesmos, tenta perceber quando você sobe um lance de escada muito grande, você chega lá em cima esbaforido, pode ter certeza, que quem está voltando para você não é condicionamento cardiovascular. Se quiser fazer até um teste, faz um treinamento na esteira por um mês e volta a subir a mesma escada, você vai ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Você vai continuar chegando lá em cima esbaforido. Falta músculo. Então não é um exercício aeróbico, é musculação que precisa fazer. Precisa levantar peso. Né? E às vezes a gente tem um pouco de medo, principalmente com o idoso. Né? Mas vai voltar para levantar. Ainda tem um pouco. Era muito pior antes. Né? Mas ainda tem um pouco. Vai voltar para levantar peso? Vai levantar peso. Não tem problema, pode levantar. Lógico que tem que ter todo o critério, tem que ter toda a segurança. Mas é isso que vai fazer, proporcionar ele fazer ter uma atividade da vida diária normal. Poder subir uma escada, entrar no carro, sair do carro, pegar a conta, tudo que a gente já conversou. Tá? Mas o exercício aeróbico, então, não tem necessidade? Tem. Mas o exercício aeróbico tem um outro foco. Né? O foco é realmente melhorar a questão cardiovascular. Né? A gente até fala que o exercício aeróbico é a verdadeira musculação do coração. Né? Então, se a pessoa faz exercício aeróbico, ele vai fazer uma musculação para o coração. Então, olha só, não é uma maçã, é um coração. Tá? Então, o coração ele é assim, tem 4 câmeras lá dentro. Tá? Quando você começa a fazer uma atividade física aeróbia, você vai gerar toda uma condição aqui da circulação. Então, o sangue sai, né, do coração e o sangue volta no coração. Tá? Ele sai aqui, ó, do ventrículo, né? Ele entra pelo átrio, tá? Que é a parte de cima do coração. Então aqui, ó, esse sangue ele vem de tudo, né? De toda a parte inferior, abdômen, membros inferiores. E aqui, ó, ele vem da parte superior, cabeça, membros superiores, tá? Então vem tudo aqui e vem para o átrio, que é a parte superior do coração. Então o que vai acontecer? Quando você faz uma atividade física aeróbica, você vai ter um retorno desse sangue para o coração. Como você está fazendo atividade física, até inclusive pela panturrilha, a gente fala que é o segundo coração, que bombeia o retorno do sangue, começa a voltar muito sangue aqui, concorda comigo? Então esse coração ele vai ter que ser capaz de aguentar todo esse sangue, dele ter, suportar esse volume de sangue. Então qual que é o efeito que vai ter no coração? Você vai pegar esse coração, então imagina aqui, ó. Imagina uma câmera dessa, é isso aqui, né? Peguei uma câmera só, tá? O que você vai ter de efeito nisso aqui? Você vai aumentar essa câmera, ela vai ficar maior, para poder ter mais sangue aqui, tá? Então olha só, se eu aumentei aqui essa câmera, né? A câmera do coração está maior, cada vez que esse coração
tiver uma sístole, né, que ele bater, cada vez que o coração bater, ele vai jogar mais sangue ou menos sangue? Mais sangue, né? Está maior aqui, cabe mais sangue. Quando ele joga mais sangue, o que vai acontecer com você? A nossa necessidade de sangue, ela é constante, ela não muda. Então eu tenho uma necessidade de sangue constante. Se cada vez que eu estou jogando sangue, eu estou jogando mais, o que eu vou ter que fazer? Hã? Entendi. Não, a necessidade de sangue ela é constante, ela não muda. Sobre a pressão arterial, né? Ó, pensa aqui comigo, vamos fazer, para a gente poder entender o raciocínio. Então, vamos imaginar esse coração aqui antes, né? Ele tinha lá um volume de sangue. Cada vez que ele batia, ele jogava esse sangue para o seu organismo. Agora, cada vez que ele bate, ele joga mais sangue. Certo? Só que eu não preciso de uma quantidade muito grande de sangue. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou bater menos. Por isso, quem faz atividade física tem frequência cardíaca baixa. Então, o coração bate menos. Tá? Eu já vi atleta que tem 33 de frequência cardíaca. Né? Eu estava fazendo a avaliação, né? E naquele dia eu estava com um reloginho que apita, né? E eu nem prestei atenção, eu coloquei o relógio e ele de costas fez. Pip! E morreu. Porque ficou um tempão sem fazer. Pip, 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 ficou parou, né? Pip, pip. E não está vivo. Então, assim, esse é o benefício que o exercício aeróbico vai trazer para a gente. E aí tem uma teoria que é a mesma teoria que eu falei da cartilagem, que é a seguinte. Você compra um carro e eu compro o mesmo carro que você, igualzinho, certo? Você roda 5.000 km por mês, eu rodo 1.000 km por mês. Que carro vai gastar primeiro? Meu coração bate 80, o seu bate 30. Qual coração vai gastar primeiro? É uma coisa teórica, né? Não dá para a gente ter certeza absoluta, mas pela teoria de desgaste, se você usa o coração bate mais, você acaba gastando antes. Então, a atividade física tem esse benefício. Tá? É um benefício extremamente importante para a gente, né? E aí a frequência cardíaca, alguém falou de pressão arterial também, a frequência cardíaca está muito ligada com a pressão arterial. Se eu tenho uma frequência cardíaca menor, eu vou ter uma pressão arterial menor também, né? E, além disso, além desse efeito, a atividade física causa uma diminuição da pressão arterial. Então, assim, acabou de fazer atividade física, vai medir a pressão da pessoa, a pressão está mais baixa, né? Tem um relaxamento, tem tudo que a gente já conversou aqui com relação à endorfina. Tudo isso vai fazer a pressão arterial baixar. Então, é um outro benefício que a gente tem com relação à atividade física, que é diminuir a pressão arterial. Tem muitas pessoas que tomam remédio, começam a fazer atividade física e pode parar de tomar o remédio. Então, é um benefício bem interessante. Quando falta do fôlego, a gente já falou, né? A gente pulou a etapa. Então, quando falta do fôlego, né? Normalmente não é por falta de condição aeróbia, é falta de músculo. Falta de músculo. Precisa desenvolver o músculo. Isso é uma coisa interessante, inclusive com relação a corredores, que a gente atende alguns atletas de corrida, né? E é difícil, porque quando o cara gosta de correr, ele gosta de correr, ele gosta de musculação. Você tem que convencer ele de passar de musculação. E ele tem que fazer musculação para ter músculo para poder suportar a corrida. Porque só a corrida não vai dar a musculatura necessária para ele. Né? Então ele tem que passar de musculação também. Não precisa ir todo dia, ele vai 2 vezes por semana, já basta. Né? Dependendo da fase do treinamento, você pode dar 3, 4 vezes na semana, mas o normal dele é 2 vezes por semana. Né? Só para dar a manutenção da massa muscular. Então, o que eu falei lá antes, né, o exercício aeróbico é a verdadeira musculação para o coração, né? Então, o desenho está bem próximo, né? Praticamente igual, né? Só a cor que eu não tinha 2 cores, se tivesse 2 cores ia ficar perfeito. Né? Então, é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, né? Então, o sangue entrando aqui, né? E o sangue saindo por lá. Né? O lado direito e o lado esquerdo do coração. Um lado é responsável por estar recebendo o sangue e o outro lado para mandar o sangue embora. Bom, e a coordenação motora? A coordenação motora também é muito trabalhada na sala de musculação. Né? Por quê? Porque você começa a utilizar os músculos, começa a entender os músculos. Então agora nós vamos fazer um exercício para tal músculo. Você começa a saber onde fica aquele músculo, o que ele faz, como você faz para contrair aquele músculo, como você faz para relaxar aquele músculo. Então tudo isso é muito importante. Né? Mas a pessoa tem que ir sinalizando.
agora eu estou trabalhando tal músculo, agora eu estou trabalhando tal músculo. Tocar no músculo, agora é esse músculo que vai ser trabalhado, agora é esse músculo que vai ser trabalhado. Né? A pessoa vai ter consciência de que ela está trabalhando, né? Isso é extremamente importante. E aí você trabalha também a coordenação motora, da seguinte forma: quando você aciona um músculo, você começa a ter a capacidade de usar aquele músculo. E aí você consegue, num movimento, coordenar melhor o movimento, sabendo que músculo que entra em que momento. Né? Num ato, por exemplo, de pegar um objeto, subir um degrau mais alto, alguma coisa assim. Tá? Uma coisa interessante da musculação, com relação à coordenação motora, mas um pouquinho, não é tão simples para vocês que não está no dia a dia, é como que funciona lá dentro do músculo. Né? Então, não sei se o pessoal está acostumado a fazer atividade física, que está acostumado a fazer musculação, mas tem uma coisa interessante. Você começa a musculação, você vai lá na primeira semana, levando meia dúzia de peso, e aí na semana que vem você vai pegar aquela meia dúzia de peso, está leve. Você sente que o peso está leve. O que aconteceu? Nossa, eu já ganhei massa muscular para levantar mais peso, o organismo já está todo adaptado para levantar mais peso. O que aconteceu exatamente? Olha só, um músculo, né? O mais normal dos músculos, né? Ele é assim, né? Tendão, músculo, tendão. Né? Vamos pegar, fazer um corte assim e olhar lá dentro. Olhamos lá dentro do músculo por aqui, né? Então o que acontece lá dentro? A gente tem várias fibras lá dentro desse músculo. E agora, no meu dia a dia, para levantar de manhã, tomar café da manhã, vou trabalhar, né? Volto, sento na televisão, fico assim na televisão, durmo, acordo no dia seguinte e essa é a rotina que eu tenho. Vou no shopping de vez em quando, né? E essa é a minha rotina. Para fazer isso, eu preciso disso aqui, ó. Dessas 3 fibras, não precisa mais que isso. É um esquema isso, tá, gente? É muito mais fibra do que está aqui. Assim, só para vocês poderem entender. Mas para fazer isso no meu dia a dia, eu preciso de 3 fibras só. Não precisa mais que isso. Essas outras fibras aqui eu nunca aciono elas. Nunca utilizo essas fibras. Aí eu comecei a fazer musculação. Tem uma coisa que é bem científica que a gente usa, que é recrutar unidade motora. Então eu começo a recrutar uma unidade motora para fazer aquele exercício. Então eu começo a chamar essa unidade motora, aí eu começo a chamar essa unidade motora, começo a chamar essa unidade motora. E é por isso que eu aumento muito minha força. Não é porque eu já estou aumentando meu músculo, é porque eu estou utilizando melhor meu músculo. Isso também é coordenação motora. É uma coordenação motora intramuscular, é uma coordenação motora lá dentro do músculo. E aí, à medida que eu vou fazendo musculação, eu vou levantando mais peso e vou fazendo outras atividades, eu vou recrutando mais unidades. Né? Agora, essas unidades aqui, por exemplo, ó, elas não vão ser recrutadas nunca. Essas unidades motoras aqui, ó, elas não vão ser recrutadas. Você pode fazer a atividade física que você quiser, elas não vão ser recrutadas. Essas unidades motoras são recrutadas quando? Quando o filho está na boca do jacaré. Quando desce o carro em cima do seu filho. Né? Na emergência você vai fugir de um assalto. Né? Aí ela se aciona. Essas fibras são as fibras de emergência. Inclusive, a flexibilidade é uma coisa muito importante, gente. É uma coisa que a gente não dá valor, né, no dia a dia, mas ela é extremamente importante. Pensando em qualidade de vida e pensando no nosso envelhecimento, se eu fosse levar 2 coisas do meu envelhecimento, seria força e flexibilidade. Se você tem força e flexibilidade, você consegue fazer quase todas as suas tarefas do dia a dia, que envolve força e flexibilidade. Tá? É o que eu falei, o condicionamento físico aeróbico ele é importante, mas não é o que a gente vai ver no dia a dia. A pessoa fala assim, estou com dificuldade de correr no quarteirão. Não é essa a dificuldade que eu tenho. A dificuldade é de outras coisas, né, que envolve força e flexibilidade. E aí, com relação à flexibilidade, que eu falei lá no começo, não é qualquer alongamento, tem que fazer um alongamento específico. Né? E uma coisa que a gente trabalha também é em cima da postura. Então a gente faz uma avaliação postural, entende a postura daquela pessoa e coloca os alongamentos voltados para a postura da pessoa, uma coisa bem específica. Lógico que tem alguns alongamentos que são gerais, servem para todo mundo, mas tem algumas coisas específicas que a pessoa precisa fazer. Uma das coisas que acontece bastante, né, até pela posição nossa de computador de trabalhar, é começar a ficar encurvado para frente. Às vezes a gente não percebe, mas a gente está ficando.
Né? Então, programar alguns, aqui não se ajeitando na cadeira, né? Programar alguns alongamentos, alguns exercícios específicos para isso, que é o que a gente chama de cadeia anterior, né? Uma cadeia que sai daqui, ó, e ela vai até a região aqui da bacia. Essa é a cadeia anterior e ela que puxa a gente para frente. Né? Uma coisa que eu ia falar lá no começo, que eu venho falando, o nosso organismo ele é extremamente econômico. Se eu não estou usando essa massa muscular, não preciso dessa massa muscular, não estou levantando mais peso, o que ele faz? Joga fora. Se eu não preciso de toda essa cadeia muscular, porque ele sempre fica assim, ó, ele jamais fica assim, eu vou começar a eliminar músculo e ele vai ficar encurtadinho. Se algum dia ele resolver fazer alongamento, ele volta de novo. Mas se ele parar de fazer alongamento e voltar àquela posição lá do computador, eu volto a ficar aqui de novo. O nosso organismo ele funciona dessa forma. Está usando, eu mantenho. Não está usando, joga fora. Então, assim, tem alguns exercícios de alongamento, gente, que são problemáticos, né? Que causam um problema, porque às vezes tem aquela imagem do alongamento, ele é inofensivo, não causa mal nenhum, e não é bem assim. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Foi o nome mesmo? Gabriela. Ela faz educação física no colégio, né? Capaz do seu professor passar lá para você, então releva. Mas olha só, ou na yoga, né? Alguém faz yoga aqui? Então, tem um exercício que as pessoas, vocês já devem ter visto fazendo, e acontece muito quando a gente está assistindo um jogo da seleção brasileira de vôlei, né? Você vê no intervalo o pessoal fazendo esse tipo de alongamento. A pessoa coloca o pé aqui, né? Estou sentado, né? Então eu ajoelho aqui, ó, ponho o pé aqui e aí eu deito lá em cima da. Esse alongamento é terrível. Ah, mas eu fiz lá na educação física eu fazia. Eu também fazia. Né? Ele é terrível. Ele machuca o joelho, tá? Numa criança assim, né, em fase de crescimento ainda, o que acontece? Você começa já a bagunçar toda a postura do joelho, né? Você começa a causar uma torção no joelho, tá? Você causa alteração na posição do quadril e, além de tudo, tenta perceber, tenta fazer em casa quando chegar hoje. Não tem como você deixar a lombar encaixada, você acaba fazendo assim na lombar. Então todo aquele esforço que você está fazendo para se alongar, você está jogando tudo na lombar. Então não resolve. Então assim, o alongamento ele tem que ser bem realizado, bem direcionado, senão você acaba tendo um efeito que não é o que você queria ter. E só para concluir ainda com relação ao alongamento, a forma que a gente trabalha, né, e pensando em postura, o nosso organismo ele funciona como se fosse cadeia. Então tem uma cadeia de músculo que sai lá do pé e vem até a cabeça. É uma cadeia só, é como se fosse um músculo só. Então quando eu vou trabalhar esse músculo, eu tenho que trabalhar esse músculo desde o calcanhar até a cabeça. Então tem que ter um alongamento específico para fazer isso, que é o que, não sei se alguém já fez aqui RPG. Ninguém fez RPG? Já fez? Você vai me ajudar. Você fazer aquela posição deitada, né? Deitar, encaixa a cabeça, encaixa a lombar. Por que tudo aquilo? Por causa das cadeias musculares. Senão, eu só estou mexendo aqui na pelve, não me importava da sua cabeça. Mas importa. Por que importa? Porque a cabeça tem que estar encaixada e a pelve também. E a respiração, no ombro, aí sai a lombar. Por quê? Porque está tudo em cadeia. Quando você arruma um, bagunça o outro. Né? E a gente trabalha dessa forma, até porque eu tenho formação em educação postural. Então, eu transportei isso para a educação física. Né? Para já fazer os exercícios de alongamento voltado da mesma forma. Tá? Bom, o sedentarismo é contagiante, né? Então assim, quanto menos a gente faz, a gente menos quer fazer e acaba embalando, né? E eu vejo muito isso pelos clientes que a gente tem. Pega uma gripe, o pai fica doente, o filho fica doente, aí quebrou o carro, já final do ano, já embalou. Aí em março você liga e fala, então não consegui ainda, tal, e uma pessoa que estava vindo certinho, né? Então a gente tem que tentar quebrar isso, né? Realmente, quebrou o carro, mas semana que vem eu vou lá, vou de carro, vou a pé, vou de ônibus, vou de bicicleta, enfim, né? A gente passa realmente por algumas situações que acaba atravancando um pouco, né? Mas a gente tem que tentar se virar. Então, só para mostrar um pouquinho o trabalho que a gente faz com alguns atletas também, então a gente tem atletas de luta, né? Esse atleta especificamente é do boxe. Foi um atleta que a gente pegou, ele estava bem derrubado, assim, ele não estava conseguindo lutar direito, ele não conseguia nocautear, a gente fez todo um trabalho específico com ele e a gente conseguiu o resultado. Eu coloquei para a gente poder falar um pouquinho, para vocês entenderem um outro aspecto importante da atividade física, que é
uma coisa que a gente chama de especificidade. Isso serve para todos os níveis. Então, assim, aquela senhorinha que está com dificuldade de levantar da cadeira, eu preciso fazer um exercício para ela levantar da cadeira. Qual o melhor exercício para fazer ela levantar da cadeira? Levantar da cadeira. Né? Então, dá a mão para mim. Vamos lá, força pela mão. Finge ser a senhorinha. Então vamos lá. Ó, usa menos a força aqui na minha mão. Aqui é só um apoio. Tenta fazer força na perna. E ela vai. Vamos fazer 3 vezes, 4 vezes. E aí eu vou conseguindo melhorar a levantar da cadeira. Não sendo o quê? Específico. Especificidade. E esse atleta, por exemplo, foi interessante. Ele procurou a gente e tal. Não, porque já faço preparação física e tal. O que você faz de preparação física? Eu faço spinning. Todo mundo sabe que é aula de spinning? Várias bicicletas juntas, tal, uma suadeira, a larga, sabe, aquela coisa toda, né? E o spinning é interessante para condicionamento físico? Uma super aula de condicionamento físico, a frequência cardíaca vai lá em cima, aquela coisa toda, né? Mas é interessante para o boxe? Mas não é condicionamento físico? Não vai condicionar? Não vai ficar melhor condicionado? O boxe usa muito a perna, porque ele tem que se movimentar, tudo, né? Você tem que fazer o funcionamento integral, inteiro. Braço, perna. Ó, vamos voltar no mesmo raciocínio da senhorinha. Qual é o melhor exercício para levantar ela da cadeira? Levantar. Qual é o melhor exercício para o boxe? Lutar. Ponto final. Né? Então, um trabalho que a gente fez muito com ele foi focado nisso do boxe. Então, por exemplo, com elástico, ele fazia soco com elástico. Eu estou exigindo, e ele vai fazer o mesmo movimento que ele vai fazer no dia da luta, só que tem um elástico segurando o braço dele. E aí, antes do elástico, eu punha fazer um pouquinho de musculação para fortalecer aqueles músculos específicos que vão ser usados pelo elástico. Não adianta fazer isso. Não adianta nada. Zero. Piora o boxe dele. Né? Isso é importante para qualquer atividade física, mas principalmente para os atletas, né? Que a gente acompanha os atletas. Então, do boxe, do jiu-jitsu, do vale tudo, do triatlon, corrida. Então, tem vários atletas que ficam do tênis. Tem uma menina que ela já foi primeira do ranking brasileiro de tênis, ela está fazendo trabalho com a gente também. Então, tem alguns atletas. Então, assim, não sei a necessidade de vocês, não sei se tem atletas aqui, né? Não sei se vocês conhecem atletas, mas se tiver, a gente também tem suporte. Talvez não deva fazer aqui na sala, porque a gente não vai ter todos os recursos, vai ter que ir lá para a clínica no Cambuí. Tá? E também, né, a gente mostrou uma senhora de 88 anos, um atleta, e também as pessoas aí na faixa de 30, 40, 50 anos também vão ter os benefícios, né, com a atividade física, e também vai ser contagiante, também vai ser de certa forma viciante, mas eu considero que se não passar do limite, é um vício que é um vício interessante, né? Que problema tem ser viciado em atividade física, né? E é realmente isso, assim, eu pedalo, né? Na verdade eu lutava jiu-jitsu, né? Eu tive uma lesão séria no joelho, então estou um pouco de dificuldade de voltar a lutar, e eu voltei a pedalar, né? E aí você sente isso, você pedala num dia, no dia seguinte você já acorda, nossa, eu preciso pedalar hoje, porque é isso, você vai criando esse contato. Né? A importância da socialização, que a gente já falou um pouco, né? Então tem um horário, não foi, vamos tirar uma foto lá, não foi um horário. Eu estava lá, falei, vamos tirar uma foto, né? Então você vê aqui senhoras, né? Esse senhor inclusive mora aqui perto, mora numa família aqui, ele tem 82, 83 anos. Eu falei, se eu estiver contando a idade dele, me mata. Né? Esse aqui é meu sobrinho, né? Estava lá de bobeira nesse dia, né? E aqui essa menina, uma atleta, ela tinha uns 13, 14 anos, ela era uma atleta de ginástica rítmica, a gente estava fazendo todo um trabalho com ela de reabilitação inicialmente, ela veio com vários problemas, hérnia de disco, 13 anos, né? Hérnia de disco, tudo, problema seríssimo no joelho, fez toda a reabilitação dela e acabou ficando lá com a gente para fazer a preparação física para competir, né? E essa musculatura do olho, ele tem tudo a ver com os músculos do nosso corpo, que são as cadeias musculares, né? Que no RPG não fala sobre isso, mas outras técnicas comentam dessa união que tem na musculatura do olho com os membros inferiores. Então, uma curiosidade para vocês: quer trabalhar esse músculo aqui, né, do olho para vocês? Trabalha bem. Trabalha aqui, ó, né? Fazendo esse movimento circular aqui, ó. Então, assim, quem falou que tem dor de cabeça?
Mais no final do dia? Olha, emoção já. Mas normalmente é no dia, né? Então, quem tem dor de cabeça no final do dia, não dá para falar que com certeza, mas é bem provável que tenha alteração na musculatura. Então, trabalha esse exercício aqui, ó. Tá? Não pode exagerar no exercício, porque o músculo não está trabalhando bem. Se eu exagerar no exercício, eu vou causar dor de cabeça. Então, tem que ir bem gradativo e aí fazer todo dia. Né? Vai melhorando a atividade dessa musculatura, a musculatura volta a trabalhar de novo. O músculo que eu estou falando são principalmente os músculos de dentro, que puxam o olho para dentro. Tá? Então, evita de fazer assim, ó, puxar a caneta para próximo e depois levar ela para longe. Porque se eu puxo aqui, eu estou usando o músculo para fazer assim. Se eu levo para longe, não estou fazendo nada. Então, traz a caneta até aqui e tira ela da sua frente. Traz a caneta até aqui e tira ela da sua frente. Tá? E o exercício circular. Tá? É uma coisa bem interessante. Bom, vou falar um pouquinho de artrose, né? A gente já falou um pouquinho de artrose, o conceito do que é artrose, né? O desgaste, mas dentro da nossa concepção, que é bem voltada para a postura, né? A artrose é causada por alteração postural. Então, assim, se eu tenho um joelho, por exemplo, valgo, né? Aquele joelho assim, ó, tá? Eu vou causar artrose. Se eu tenho um joelho assim, que é aquele caso lá, eu também vou causar artrose, né, no joelho. Como é que funciona? Aqui dá o joelho. Se eu fizer isso aqui com o joelho, ou isso aqui com o joelho, o que eu vou fazer? Eu vou assim, ó. Assim, né? Ou assim. Eu vou aproximar essa região e distanciar essa região. Concorda comigo? Então, assim, bem um esquema, né? O joelho está aqui, né? O que vai acontecer? Esse joelho vai ficar assim, né? Ó. Tá? Então, o que eu começo a fazer aqui? Eu começo a causar artrose aqui, ó. E aqui tem um ligamento. Eu começo a distender esse ligamento. Tá? Isso é artrose. Tá? Para vocês poderem entender. Isso no corpo inteiro. Então, imagina uma coluna vertebral. Se eu estou mais assim, eu estou fechando a frente da coluna. Eu estou começando a ter um desgaste aqui na frente. Eu estou abrindo lá atrás. Tá? Então, a hernia de disco. Né? Então, isso aqui é um disco, né? Para quem nunca... De verdade, né? Não é um esquema. É o disco intervertebral, que está entre uma vértebra e outra. E aqui fica a parte mais gelatinosa, e aqui ficam as fibras que seguram essa gelatina no meio. Tá? Então, olha só. Imagina a coluna aqui. Tá? Esse é a coluna, é desse jeito. Tá? Então, aqui dentro tem o disco. Aqui é mais fechadinho mesmo, aqui é mais abertinho mesmo. É o normal dessa coluna, ela é assim. Porque a gente não fica retinho, a gente tem uma curvatura, que é o normal nosso. Se eu mudar essa curvatura, se eu fechar mais aqui ou fechar mais aqui, o que vai acontecer? Eu vou aproximar essas duas regiões, então eu vou ter um desgaste na coluna aqui e eu vou ter uma tendência de jogar esse disco intervertebral para cá, que aí faz a hernia de disco. Tá? Então, as alterações posturais que levam à hernia de disco. Um dos motivos que levam à hernia de disco. Tá? Então aqui, ó, não é esquema também, é de verdade, né? Então aqui é o osso, a vértebra, o disco e aqui outra vértebra. Tá? Bom, e aí os hábitos posturais, né? Então a gente não tem, às vezes, os melhores hábitos posturais, né? Para sentar, para trabalhar, para dirigir. Né? E um toque que é importante. Vamos imaginar que chegou uma senhorinha bem debilitada para fazer atividade física comigo agora. Chegou aqui na nossa frente. Vamos colocar ela para fazer um exercício. A gente coloca ela para fazer exercício sentado, ou a gente coloca ela para fazer exercício em pé. O que vocês preferem? Em pé? Por quê? Sentada tem dificuldade de levantar para fazer exercício. Então, mas assim, eu vou dar um exercício para ela. Específico. Ela não ficaria melhor acomodada sentada? Não seria mais confortável para ela fazer sentada? Estou induzindo vocês ao erro, tá? Gente, sentou é 40% a mais de carga na coluna. Sentou. Não importa como. Sentou, 40% a mais de carga na coluna. Então, jamais fazer exercício sentado. Jamais. Tá? Então, assim, exercícios, por exemplo, estou sentado aqui num banco, lá na sala de musculação, fazendo assim, ó.
fazendo assim, ó. Estou com 40% a mais de carga na minha coluna. Qual exercício que eu posso fazer na sala de musculação sentado? Aqueles de puxar, por exemplo. Aí não tem problema, porque o peso não está me empurrando para baixo. Tá? Exercício de perna sentado pode fazer? Pode, não tem problema. O problema é que eu estou com o peso na mão aqui, ó, sustentando um peso na mão. Esse peso vai para a minha coluna, mais o efeito da ação da gravidade, 40% mais de carga na coluna. Tá? Então, assim, normalmente as pessoas que trabalham sentado. Tá? Então, isso é um grande problema. Uma dica que a gente pode dar, que resolve um pouco, é inclinar um pouquinho a cadeira. Não pode ficar 90 graus. Um pouquinho para lá de 90 graus. Para dirigir também. Às vezes o pessoal acha que tem que sentar bem retinho, que é a posição não. É um pouquinho para lá. Porque aí eu jogo o meu peso no banco. E aí os hábitos ocupacionais, né, que é o que eu falei. Então, pensando na postura em casa mesmo, assistir uma televisão, para sentar no sofá, para deitar no sofá, e também os hábitos do trabalho, né, a posição correta de sentar. Só uma dica bem simples, né, para quem trabalha sentado. Então, a primeira coisa que você tem que ver, o seu cotovelo tem que estar na altura da mesa. Essa é a primeira correção que você tem que fazer. Então, subir a cadeira, ou descer a cadeira, até o seu cotovelo ficar na altura da mesa. Para você não ficar nem assim, não, e nem lá embaixo. Né, para você ficar bem apoiado. Acertou isso? Se for possível, se tiver regulagem, acerta o braço da cadeira na altura da mesa. Se não for possível, desce o braço e encaixa dentro da mesa, para você ficar apoiado. Tá? Depois disso, você vai regular o pé. Então assim, já regulei, o pé ficou balançando, tem que botar um apoio. O pé não ficou balançando, está tudo certo. E o monitor tem que estar na altura do seu olho. Então a primeira linha do monitor tem que estar na altura do seu olho, é bem alto mesmo. Quem não está acostumado vai assustar. Ele tem que estar na altura do seu olho. E aí você vai estar trabalhando bem próximo do que é o ideal da sua postura. Tá? Bom, o incremento da massa óssea. A atividade física também leva ao incremento da massa óssea. Você aumenta a massa do osso. Tá? O osso aumenta de tamanho, né? De espessura, né? De comprimento. Não vai dar para crescer mais. Né? Mesmo depois de uma certa idade, quando você começa a fazer isso, você consegue ganhar essa massa óssea? Consegue, porque assim, o nosso osso ele trabalha da seguinte forma. A gente tem uma célula que se chama osteoclasto e uma outra célula que se chama osteoblasto. Um tira osso e o outro leva osso. Né? O que acontece com a osteoporose? Você começa a tirar mais do que colocar. Então você tem que achar um time de atividade física para fazer o quê? Proporcionar que a atividade física leve a pessoa a levar mais osso para lá. Tem um estímulo da produção de osso. Entendeu? E como é que a gente consegue esse estímulo para produzir mais osso? Uma das formas é fazendo musculação. Por quê? Quando o músculo contrai, ele puxa o osso. Essa tração que ele causa no osso é um estímulo para produzir mais osso. Tá? E a outra forma é correndo, né? Ou caminhando. Né? O impacto causa uma alteração piezoelétrica no osso e essa alteração piezoelétrica leva à formação de mais osso. Tá? Agora, o que leva a não ter muito osso? É sedentarismo, né? É não usar, é o que eu falei lá no começo. Nosso organismo ele é extremamente econômico, não está usando, joga fora. Tá? Bom, com relação à atividade aquática, eu não é minha praia, é muito mais a praia do Gustavo. Né? O que a gente tem de benefício dentro da água? Depois, se alguém quiser tirar alguma dúvida específica com ele, aí conversa com ele. O que a gente tem de benefício dentro da água? Uma das coisas que a gente tem de benefício na água é a pressão que a água causa na gente. Ela tem pressão por todos os lados. Essa pressão ajuda a drenar, por exemplo, um edema. Né? Ajuda a drenar pessoas que têm retenção de líquido. Normalmente a mulher tem retenção de líquido, ajuda a drenar essa retenção. Tá? Então esse é um efeito muito importante que a gente tem na água. Um outro efeito que a gente tem na água é que não tem impacto. Então se eu tenho que fazer uma atividade com uma pessoa que não pode ter impacto, a água é interessante. Tá? E o prazer, né? Tem pessoas que gostam de água, tem pessoas que não gostam de água. Aí é uma questão de gosto, né? de querer, gostar de fazer, querer ou não. Tá? Só um dado importante que assim, quando a pessoa precisa
um trabalho para melhorar a massa óssea, a água não é muito interessante. Né? Por quê? Não tem ação da gravidade. Tem alguns estudos mostrando que alguns atletas de natação têm a densidade óssea igual ao sedentário. Atleta de natação. Por quê? Porque faz trabalho muito na água, não faz muito trabalho no solo. Tá? Bom, uma outra dica que eu dou para vocês é, pensando na qualidade de vida, que é a nossa ideia principal, é manter o cérebro em atividade. Né? A gente vê hoje aí muitas pessoas com vários problemas, muitos diagnósticos de Alzheimer, mas que a gente vem estudando bastante. O Paulo, esse que trabalha comigo, ele vem estudando muito Alzheimer. Né? Nem tudo que a gente vê como diagnóstico de Alzheimer é Alzheimer. Tá? Mas, independente se é Alzheimer ou não, as pessoas estão com problemas, né? De esquecimento, né? E muito disso está ligado à relação de manter o cérebro em atividade. Como eu acabei de falar, se a gente não usa o nosso organismo, joga fora. Então, tem que ter uma atividade para sempre manter o cérebro. Né? Então, não sei, montar um outro negócio, ou ajudar, fazer caridade, enfim, tem que ter uma atividade que faça você estar se mantendo ativo. É extremamente importante. E aí eu trouxe esse brinquedinho aqui para a gente quase finalizar, né? Que é um exercício sensório motor. Se vocês olharem lá, é um senhor, né? Que está em cima dele, com uma bola na mão, perto aqui de cima, né? Então, esse exercício aqui, esse aparelho aqui, ele trabalha o equilíbrio. E trabalhando o equilíbrio, a gente trabalha o que a gente chama de propriocepção, que é alguns sensores que tem nas articulações, por exemplo, do joelho, que faz a gente se equilibrar aqui em cima. E por acaso, se eu estiver na rua e tropeçar, ou tiver que pisar num desnível e não tiver percebido, estiver distraído, eu consigo me equilibrar melhor. Então, o intuito dele é esse. Então, por isso que ele fica assim, ó, balançando. Então, uma visão boa aí pra gente, né, na praia. Então, era mais ou menos isso que eu tinha que falar para vocês. Né? Tem todo o material aí para vocês darem uma lida depois com calma, mais ou menos as coisas que eu falei. Quem gosta mais dessa questão de internet, tem site, tem blog, tem e-mail, tem